Na semana passada, o deputado Nicolas Ferreira, ele comentou uma frase, uma entrevista de Lula. E é em cima disso que nós vamos trabalhar o nosso vídeo de hoje. 20 segundos o que ele comentou a respeito, né, da loucura, da imbecilidade que aquele patife ele relinchou. Eu volto em seguida para a gente continuar. Só vai dar bem quando eu fuder esse Moro. Depois do ódio do bem vem o fuder do bem. É impressionante que os deputados, né, da esquerda estão calados perante essa declaração do Lula. Imagina se é o ex-presidente Bolsonaro dizendo isso a respeito de um senador. A mídia estava ovulando, os deputados estavam pedindo impeachment e simplesmente... Foi difícil entender? Com certeza não. Com certeza você compreendeu bem o que é que ele disse. Isso porque, se não bastasse o tal do ódio do bem, agora nós temos a foda do bem. Aquele patife, aquele jumento, ele estava lá dando uma tal de uma entrevista e em algum momento ele simplesmente relinchou. Eu vou fuder com Sérgio Moro. De repente você pode pensar até o seguinte: será que ele falou isso assim em fechado, só que alguém esqueceu um microfone lá aberto, um áudio aberto e captou o que esse vagabundo latiu e aí viralizou aqui na internet? Não foi isso aí não, cara. Ele simplesmente falou com todas as letras diante de alguns jornalistas, entre outros absurdos, que ele pretendia fazer isso. Eu vou fuder com Sérgio Moro. Você quer saber o que é ainda mais absurdo nisso tudo, cara? É a incrível capacidade que esses tais de jornalistas têm de escutar aquele vagabundo, ele relinchar essa montanha de imbecilidade e simplesmente nenhum daqueles caras, ninguém, em absoluto ninguém questiona aquele cara, ninguém contradiz aquele cara. O sujeito, como é que é isso aí, cara? Você vai, o quê? Você vai fuder? Rapaz, isso aí é linguajar de um presidente de um país? Isso aí é linguagem de um maloqueiro, cara. Isso é linguagem de um vagabundo, de um patife, porra. Não é linguajar de um presidente do país. Pelo menos se você, e você é um cara que não tem educação, não tem formação, não tem caralho nenhum, pelo menos honre, dê um pouco de decência ao nosso país, para as pessoas, para os brasileiros, e não fique falando um absurdo desse, porque isso aí vai se espalhar no país inteiro e até pelo mundo. Mas você acha que algum jornalista desses patifes que tem por aí, da Rede Globo, da Bandeirantes, do UOL e outros cantos por aí, eles vão questionar, eles vão contra esse jumento? Porém, o que Nicolas Ferreira disse é a mais absoluta verdade. Cara, se Jair Bolsonaro ele chegasse próximo de falar algo assim, próximo, ele ia ser fuzilado, ele ia ser massacrado. Ele chegasse próximo disso. Ele pega lá uma criança, faz uma arminha assim, uma coisa que a gente que é criança, quer dizer, que nós que já fomos crianças sabemos o que é isso aqui, já brincamos por aí, normal. Os caras foram em cima dele, só faltou arrancar o pescoço dele fora. Agora, o vagabundo pode abrir o bico e dizer que vai fuder com alguém? Vou fuder com alguém. É a primeira vez que esse jegue, esse patife, ele faz isso? Lá atrás eu já fiz vários vídeos contando o número de barbaridades que esse jumento, esse patife, esse canalha, esse ladrão já abriu o bico dele e já latiu por aí. Vocês lembram aquele caso lá no Rio Grande do Sul? Lá atrás, esse patife disse que tem uma cidade lá no Rio Grande do Sul que ela é
a capital, a cidade, na verdade capital não, a cidade brasileira dos viados. Lembra disso? Você viu alguém se indignar com o que esse bicho falou? Você viu algum LGBT, LG não sei o que lá, grupos a favor de homossexuais, de não sei o que lá, ir contra o que esse patife falou? Dias atrás eu até já fiz vídeo a respeito. Esse jumento, junto com a amiga dele, a tal de Narina Silva, eles foram lá para a Europa e disseram que aqui no Brasil existe 120 milhões de pessoas passando fome. 120 milhões de pessoas passando fome. Eu vou fazer uma conta rápida aqui para você entender o que é isso. Isso aí quer dizer o seguinte, que como a população aqui do Brasil está aí na faixa de uns 200 e pouco milhões de habitantes, isso daria mais ou menos metade da população. Isso quer dizer que de cada 10 pessoas, 5 estão passando fome. Se existe ali uma empresa como aquela, se aquela empresa ali tem 60 funcionários, 30 estão passando fome. Foi o que esse jumento, com a amiga dele, que também é outra jumenta, a tal de Narina Silva, disse há dias atrás. Lembrando que aquele caso que eu já falei aqui nos vídeos que eu faço para mais de 500 vezes. Lembram o caso lá de Paris, que aquele jumento deu entrevista aqui no Brasil e dizendo que aqui no nosso país tinha mais de 150 crianças abandonadas aqui no meio das ruas? E que nessa mesma ocasião, esse jumento, ele disse que ele achava bonito ir lá para fora e ficar falando mal do país. Aí eu gosto de falar mal do Brasil. Lembra que eu já contei esse caso diversas vezes aqui? Falar mal de você, falar mal da sua família, do seu pai, da sua mãe, da sua filha, do seu neto, de você mesmo, de todo mundo que você conhece. Aí eu achava bonito ficar falando mal do Brasil. E recente eu vou repetir, 120 milhões de pessoas aqui no Brasil passando fome. E todos esses absurdos, repito, com o olhar complacente, o olhar amaciado, né, generoso, por sinal, dos tais jornalistas. Porque você não vê ninguém questionando esse jumento, mandando ele fechar o bico. Seu porra, você é o presidente do país, cara. Você não pode ficar falando essas maluquices. No dia que você deixar de ser o presidente, aí tu fala essas montanhas de merda, de patifaria que você gosta de latir por aí, seu porra. Por enquanto não, vagabundo. Tem um pouco de decência, um pouco de honradez pelo país. Pelo país, pelo menos. Já que você não tem instrução nenhuma, você é um analfabeto do caralho, um vagabundo. Tem um pouco de honradez, respeito pelo país e pelas pessoas que aqui residem. Você consegue imaginar, cara, o que é você estar em uma importante reunião lá na empresa onde você trabalha e você ouvir o dono da empresa ou o presidente, uma pessoa lá, um chefão lá da empresa dizendo que vai fuder com o adversário, que vai fuder com o concorrente? Como é que você iria se sentir? Como é que você encarar esse chefe seu, esse presidente ali da empresa onde você trabalha, ele usando uma expressão tão chula dessa? Botequim de nona categoria, que você talvez vai ouvir isso, cara. O presidente daqui, ele abre o bico e fala esses absurdos. Neste momento cabe a seguinte pergunta: a caceta lá, aquele ninho de vagabundos lá em Brasília, aquela caralha de STF, pretende dar uma intimação pra Mula, pra ele ter 48 horas para ele se explicar a essa coisa de fuder com o Sérgio Moro? Afinal de contas, na época de Jair Bolsonaro, Bolsonaro dava um espirro aqui do lado, o STF mandava aqui desse lado uma carta, um negócio, uma intimação: Bolsonaro, você tem 48 horas para você vir aqui na minha frente explicar por que você espirrou. Bolsonaro, você tem 48 horas para vir aqui na minha frente explicar por que você se coçou. Você estava ali parado, de repente você coçou aqui o braço. Por que você coçou o braço? Quem mandou você fazer isso? O STF vai mandar uma intimação para esse jumento
para ele explicar esse papo de fuder com os outros. E outra coisa, quando se fala fuder com alguém, isso daí não é uma ameaça, cara? E a ameaça, por acaso, não é crime? Ou deixou de ser crime? Então, você vê a complacência, o carinho com que STF, jornalistas, mídia de um modo geral, eles gostam de cercar esse patife, esse vagabundo que infelizmente está aí como o presidente do nosso país. Muito bem, vídeo de hoje concluído. Eu espero que você goste, espero que você tenha compreendido. Hoje é sexta-feira, cara, o dia que nós tanto gostamos. Sexta-feira de tarde, uma belíssima tarde. Então, perfeita sexta-feira para você. Ótimo sábado para você. Domingo espetacular para você. Tudo de bom para você. Faça um favor, uma gentileza, dá uma força, dá uma moral. Deixa um gostei, não custa absolutamente nada. Apertou ali, já era. Faça outra gentileza, se inscreva aqui no canal. Enfim, tudo isso que eu sempre te peço. Muitíssimo obrigado. Até o nosso próximo encontro.